Olá pessoal, tudo bem? Neste nosso primeiro encontro nós vamos fazer o que? Nós vamos criar o nosso projeto Agenda que vai utilizar o Windows Form e banco de dados SQLite e em especial nós vamos criar a interface da nossa agenda, pessoal. Nós vamos criar o formulário onde o usuário vai poder preencher os dados do seu contato que vai ser adicionado na agenda e colocar todos os outros campos, como vocês estão vendo aqui, o botão de inserir, alterar, excluir, localizar e também a grid que vai listar todos os contatos existentes na agenda. Vamos lá? Bom pessoal, estou aqui com o Visual Studio aberto e nós vamos criar o nosso projeto. Então vamos clicar aqui em criar um projeto. Vou escolher o template do nosso projeto. Então vocês vão procurar aqui, ó, o aplicativo do Windows Form. Só colocar aqui, ó, C# Windows e aí já vai ficar mais fácil, ó. Só ir rolando aqui, vocês vão encontrar aqui, ó, logo o aplicativo de Windows Form. Então tá aqui, ó. Selecionei, próximo, nome do nosso projeto, agenda WF de Windows Form, vou colocar o WF maiúsculo. O nome da solução pode ser o mesmo, não tem problema nenhum. E nós vamos clicar em próximo. E aqui ele vai informar o framework que nós vamos utilizar. Pode ser aqui o .NET 6, tá? Não tem problema. Ou o que aparecer para vocês vai funcionar também o 6 ou superior. Podem ter certeza disso. Criar. E pronto. Ele já está criando aqui o nosso template, pessoal. Então vamos aguardar 5 minutinhos. Logo de cara, o que ele cria para nós? Ele cria, obviamente, o projeto. Dentro desse projeto, ele já vai criar um formulário, tá? Então, se eu clicar aqui na solução, ó, gerenciador de soluções, eu vou conseguir visualizar tudo que ele criou para mim. Então, eu tenho aqui a minha solução. Dentro da minha solução, eu tenho o meu projeto. E dentro do meu projeto, eu tenho o meu formulário. Aqui, ó, que é a nossa tela da nossa aplicação. E eu tenho o nosso program.cs, que é o arquivo inicial. Então, quando eu dou um play aqui, vamos dizer assim, qual é o primeiro arquivo que é executado? É o program.cs, onde ele vai fazer o que? Ele vai mandar rodar a aplicação e vai criar o formulário, ó, por meio desse comandinho aqui. Tá vendo? E o formulário é esse. Então, se eu vier aqui no gerenciador de soluções, clicar duas vezes no form.cs, ele vai abrir para mim aqui, ó, o meu formulário, onde eu posso inserir todos os elementos que eu quero colocar no mesmo. E tudo de maneira visual, pessoal. É bem tranquilo aqui a parte de construir aplicações utilizando o Windows Forms. E o que nós vamos colocar aqui dentro? Nós vamos colocar os campos que o usuário vai preencher para cadastrar um contato na nossa agenda. Então, vou vir aqui, ó, caixa de ferramentas. Vou selecionar aqui, ó, controles comuns. E o que nós vamos colocar? Nós vamos colocar um label. Então, só clicar aqui e arrastar, ó. Você posiciona ele onde você quiser. De novo, na caixa de ferramentas, nós vamos procurar aqui em controles comuns um outro componente. Tá? Nós chamamos isso aqui de componentes. Então, nós vamos colocar um outro componente. Cadê? Que é o nosso text box. Então, selecionei, venho aqui e colo. Ou melhor, só clico na tela. Pronto, já está lá. Então, eu tenho o meu label, tá aqui. E na frente dele, eu coloquei o meu text box. Fechou? Eu vou pegar agora, selecionar os dois elementos, segurando o Ctrl. Vou copiar e vou colar. Ó. Então, vou fazer isso duas vezes. Copiei e colei aqui duas vezes. E eu vou fazer isso aqui, ó, pessoal. Vou clicar no meu text box e vou aumentar o tamanho dele. Ó. Então, como ficou aqui a nossa tela? Eu selecionei tudo. Eu deixei assim. Vão ter 3 elementos. Aqui vai ser o código do nosso contato, o nome e o e-mail. Tá? E agora nós vamos personalizar esses componentes. Tá? Vamos alterar as características deles. Todos eles são objetos, pessoal. Então, se você trabalha com programação orientada a objeto em C#, você vai tirar de letra isso. Vou clicar no formulário. Cliquei no formulário apenas uma vez para selecionar o objeto formulário, porque
o formulário também é um objeto. Vou vir aqui em propriedades e em propriedades eu vou mudar o texto que aparece aqui no formulário. Está form 1, ao invés de dizer form 1, eu vou colocar aqui, ó, agenda CRUD. Pronto. Então quem bater o olho vai saber, isso aqui é uma agenda, ó. É um exemplo de CRUD. Fechou? Pronto. Primeira propriedade que eu alterei do meu formulário. Vou clicar no meu label. Vou alterar uma propriedade desse label aqui, ó. Qual propriedade? A propriedade text também. Vou colocar aqui ID. Pronto. Vou no label de baixo, novamente em propriedades. E vou alterar aqui para nome, na propriedade text. E aqui, neste label, vou clicar em propriedades e vou alterar a propriedade text para e-mail. Tá ali, ó. Pronto. Show de bola. Então tá aqui. Alterei aqui essas propriedades. Se eu clicar aqui em play, eu vou ver a nossa aplicação em execução, ó. Tá aqui o nosso formulário. Olha que bonitinho. Estão vendo? Então tá aqui meu formulário, onde o usuário vai poder colocar o código dele aqui, o nome e o e-mail que ele quer cadastrar na sua agenda. Tranquilo? Além disso, pessoal, o que nós vamos fazer? Eu vou alterar nestes objetos aqui, nos nossos text box, os nomes deles, porque eles vão ser muito importantes. É por meio deles que eu vou pegar os dados que o usuário vai me informar. Então vou clicar aqui, onde eu vou informar o ID do meu contato. Vou vir aqui em propriedades. Vou alterar a propriedade name, ó, do objeto. Então, procurem a propriedade name. Ó. Essa propriedade name, ela vai servir para quê? É o nome do objeto que você está utilizando no seu programa. Então, é por meio do nome dele que você vai conseguir interagir com esse componente, tá? Então, vou colocar aqui, ó, txt id, txt minúsculo, i maiúsculo e o d minúsculo, né? O nome aqui, ó, o text box do nome, vou lá de novo. Txt nome, do mesmo jeito. E o e-mail, mesma coisa. Propriedades, vou lá na propriedade name, txt e-mail. Danilo, por que você coloca o txt na frente? Para eu saber que é um text box. É um campo de texto. Entenderam? Então já tenho uma noção que esse objeto vai me trazer aí um texto. Tá ok? Pronto. O que mais nós vamos colocar? Nós vamos vir aqui na caixa de ferramentas e nós vamos inserir aqui os botões da nossa aplicação. Então, só vir aqui, ó, caixa de ferramentas, clico no botão, ó, e clico aqui. Pronto, ele já vai criar o botão. E eu posso redimensionar esse botão, ó, ele estava sendo criado pequenininho, pessoal, não sei o porquê, ou eu que estava movimentando o mouse aqui não percebi. Eu posso clicar aqui e alterar o tamanho do meu botão, ó. Estão vendo? E o que eu vou fazer com esse botãozinho? Vou mudar duas características dele. Então, cliquei aqui em propriedades. Para não ficar toda vez clicando em propriedade, ó, eu vou clicar aqui nesse pin. Para quê? Para o painel de propriedade ficar sempre visível. Tá? Então, ele não se oculta mais. E eu vou mudar o quê? O texto do botão, propriedade texto do botão. Então, selecionei o botãozinho. Fui lá na propriedade texto dele. Vou colocar aqui, ó, inserir. Pronto. E o nome dele, eu vou chamá-lo de dt inserir. Pronto. Vou colocar o botão aqui embaixo do nome. Posso vir aqui, clicar de novo no botão e clicar aqui para adicionar o botão, ou eu posso fazer o quê? Simplesmente copiar o componente e colar. Quando eu faço isso, eu tenho uma vantagem que algumas características dele são clonadas, esse novo componente que nós inserimos. Como, por exemplo, propriedade texto, propriedade largura, altura. Então, já venho igual do outro, tá? Então, selecionei aqui, vou na propriedade texto dele, vou colocar aqui, ó, alterar.
E o nome, eu vou colocar aqui, ó, BT alterar. Pronto. Fechou. De novo, Ctrl C, Ctrl V. Colocar um outro botãozinho. Propriedade name, BT localizar. E o nome dele aqui, o texto, né? Colocar localizar. Pronto. Colei de novo o botãozinho alterar. Vou lá no texto, colocar aqui, ó, excluir. E o nome dele, BT excluir. Pronto, fechou. Então, eu já tenho aqui, pessoal, todas as operações básicas do meu CRUD, ó. Inserir, alterar, localizar e excluir. Não são essas operações básicas de uma CRUD? Tá aqui. Vou até fazer o que, ó? Selecionei todos os botões, vou pôr aqui no canto, ó. Pronto. Tá aqui, ó. Inserir, alterar, localizar e excluir. Eu vou até fazer o seguinte, ó. Vou mudar a ordem aqui, vou deixar o localizar por último. Pronto. Então tá aqui. Olha que legal. E eu vou inserir mais o que aqui, pessoal? Eu quero exibir os dados da minha agenda. Quais são os cadastros que eu possuo nessa agenda? Então, vou selecionar aqui os botões. Vou até fazer o seguinte, ó. Vou jogar eles aqui embaixo, ó. Pronto. Coloquei aqui embaixo. Não, vou deixar aqui mesmo, vai. Eu ia colocar embaixo por quê? Porque agora nós vamos pegar aqui e vamos inserir um outro componente, que é uma grid. Para eu não ficar procurando ela aqui em todos os componentes que eu tenho, eu posso vir aqui, ó, na caixa de pesquisa, ó, pesquisar na caixa de ferramentas e digitar o nome do componente, por exemplo, grid. Então tá aqui, ó, Data Grid View. É um componente que serve para quê? Para exibir aqui os dados. Então coloquei a minha Grid View. Ela consegue exibir os dados que vão estar armazenados em uma tabela, tá? E aqui eu aumentei o tamanho dela. Vou deixar desse tamanho aqui, ó. Pronto. Fechou? Vou colocar mais um componente aqui na nossa tela, que vai ser outro label. Então vou procurar o label aqui, ó. E o que eu vou fazer com esse label, pessoal? Vou selecionar ele aqui. Vou alterar o nome dele, tá? Então vamos lá na propriedade name, cadê? Vou chamá-lo de LB dados. E ele vai mostrar para mim, eu vou mudar até a propriedade texto dele aqui, ó. Local onde os dados estão armazenados. Então o usuário, na hora que ele rodar a nossa aplicação, pessoal, como que ela vai aparecer para o usuário? Vai aparecer assim, ó. Aqui vai listar tudo que tem dentro da tabela de contatos, tá? E aqui vai mostrar aonde está o arquivo da nossa agenda, a nossa base de dados do SQLite. Pronto, então ele já sabe onde que estão os dados dele. Ele pode pegar esse arquivo, copiar e guardar para fazer backup, ok? Então essa é a ideia da nossa tela. Fechou? Maravilha. Então, hoje nós conseguimos fazer o que? Nós conseguimos construir a tela do nosso projeto. Tranquilo? No nosso próximo encontro, pessoal, nós vamos fazer o que? Nós vamos criar as classes que vão trabalhar com os dados da nossa agenda. Espero que vocês tenham gostado desse encontro, pessoal. Então, um grande abraço e até a próxima.